eu vim aqui para fazer um estágio com o Dr. Patrick, estou saindo aqui tendo feito um estágio com o PA. Ah, que legal. Olha só que legal, eu achei muito legal isso. Que legal. E as pessoas precisam conhecer mais o PA, porque você mostra muito o Dr. Patrick, mas mostra pouco o PA. Eu achei muito legal. Uma menina tão jovem conseguir, né, fazer essa síntese assim. E é engraçado, porque eu vejo a impressão que as pessoas têm no centro cirúrgico é que eu sou bravo, gente, eu sou de boa, né? Só uma pessoa séria. Mas, Nada assim, mais. e aí eu vejo assim, uma foto da família que às vezes eu tô no segundo plano, então eu não tava olhando, e eu tô olhando, nossa, por que eu tava com essa cara de bravo? Mas eu tenho uma cara de bravo. Pô, mas eu não sou bravo, né? Sim. Então, A às vezes, impressão. exato, e às vezes a gente acaba mostrando muito o profissional e acaba tendo Sim. essa impressão equivocada da Sim. pessoa. Então, eu achei muito legal isso. Eu tento levar em consideração. Eu tenho muita ressalva em expor a vida pessoal, Sim. enfim. Sim. Ainda mais com IA, com deepfake, essas É. coisas. Sempre que eu posto minha filha, eu coloco um emoji no rosto Isso. dela e tal. Mas aos poucos eu dou uma pinceladinha assim da minha pessoal. Mas acho que é legal isso, das pessoas se conectarem com pessoas, né? Sim. E até pensar que a técnica, basta a paciente marcar lá qualquer médico. Agora, não é, claro que a técnica é importante, obviamente, mas nem sempre as pacientes têm o conhecimento de técnica que a gente tem. Então, Sim. elas querem um ginecologista, elas querem um cirurgião, elas querem isso. Então, qualquer um serve. Mas quando elas chegam no seu Instagram, que aí ela vai ver o jeito como você se coloca ali, isso já dá, muitas vezes, esse vínculo começa a se formar ali, é antes da consulta, né? Então, de fato, não é só a questão da técnica, mas é a questão da pessoa. Quem é essa pessoa que tá ali? Então, é difícil, eu confesso que eu tenho essa dificuldade também. Antes eu falava muito da minha vida pessoal com endometriose, porque eu estava nesse momento, Sim. que eu queria que todo mundo soubesse que existem tratamentos que funcionam e que a paciente precisava ser escutada, eu queria. Chegou um momento que eu falei, porque eu nunca fui também de postar minha vida pessoal. Chegou um momento que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí fechei tudo de novo. E agora eu tô nessa fase de equilíbrio. Eu tenho muita dificuldade de postar família, É de difícil. o que eu tô fazendo, o lugar em que eu estou indo. É muito difícil para mim ainda. Então eu coloco, eu acho que eu tô humanizando assim, com os meus vídeos. Aparecendo, falando. É um café da manhã de vez em quando que eu posto. Mas é difícil. Mas esse é um ponto que a gente precisa realmente Exato. trabalhar mais. E uma coisa que eu sempre fui a favor, porque assim, a gente sabe que as mídias sociais acabam sendo meio que uma terra sem lei, né? Uhum. Então tem muita gente que fala, vamos usar português, claro, abobrinha lá, mas que tem uma oratória fenomenal, cativante, tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí ele fala que as pacientes não precisam operar, porque operar sempre vai recidivar, entendeu? Enfim, não vou citar nomes nem nada, até para não dar ibope para a pessoa, mas eu recebi esse vídeo essa semana, eu fui olhar, o cara tinha 1,5 milhão de seguidores, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessas, né? Sim. Então, por isso que as pessoas sérias têm a obrigação de estarem lá também. Exatamente. Né? Então, Exato. porque senão vira literalmente, o que a paciente tem de acesso, né? É o que tá ali. Cara, e é a realidade. As pacientes procuram muito pelo Instagram, muito mais do que pelo Google hoje em dia. Exato. Né? Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que estar presente lá, as sociedades médicas têm que estarem presentes lá, elas têm que saberem como falar com o público leigo. Então eu achei isso muito legal. Sim. E voltando um pouco ao endopsi, a gente sabe que na psicanálise, na psicoterapia, na psicologia, a gente tem diversas linhas. Sim. Né? Uhum. Explica um pouco pra gente, de uma maneira resumida, não quero dar Sim, né, não. um mestrado sobre o tema, mas o que são essas linhas e qual que é a corrente que você segue? Tá. Na psicologia nós temos várias. Na faculdade a gente aprende as mais conhecidas, né? Mas a gente tem muitas linhas na psicologia, dezenas de linhas. E o que são essas linhas, né? Nós, psicólogas, precisamos de algum método para conseguir trabalhar com o nosso paciente. E essas linhas são basicamente os métodos. Para o paciente, não importa qual é o método. Por quê? Porque o que importa é o resultado que a gente vai entregar para ele. Mas a gente tem aqueles pacientes que têm uma noção de linhas, às vezes passou com uma psicóloga de uma linha específica, de outra, e de repente ele vai procurar.
Então, basicamente... Ou até o contrário, ele pode ter até anticorpos com uma determinada abordagem, né? E aí ele não vai conseguir se conectar. Exatamente. Eu recebo muitos pacientes hoje que, Isa, eu quero psicologia comportamental. Você trabalha? Eu digo, não, mas eu conheço uma pessoa. Porque eu não vou deixar esse paciente desamparado nunca. Ah, Isa, eu quero psicanálise. Opa, tô aqui. Dentro da psicanálise a gente tem várias linhas. Ah, eu quero um lacaniano. Eu digo, desculpa, não consigo, sou freudiana, tá aqui. Então a gente tem, são infinitas, assim, são muitas abordagens. E aí, basicamente, eu vou falar de 3 abordagens que são as mais próximas a mim e as que a gente mais vê nas faculdades, pensando em tratamento individual, porque a gente ainda tem os tratamentos familiares, a gente tem de casal, enfim. Então, no individual, basicamente, as 3 mais conhecidas, psicologia comportamental, que também ela vai se dar origem à psicologia cognitivo-comportamental. A gente tem a psicologia fenomenológica, que basicamente ela dá origem à Gestalt terapia, que é muito conhecida também. E a gente tem a psicanálise, que dá origem a várias linhas de psicanálise, e a junguiana. Então, muito basicamente, assim, né? A gente tem uma separação ali entre a psicologia comportamental, as psicologias comportamentais e as psicanalíticas, a gente tem uma diferença muito grande. Por quê? Na comportamental, as comportamentais, né, porque a gente está cognitiva também, o foco é muito maior nos fenômenos mais observáveis, nos fenômenos muito mais cognitivos, mais objetivos, né? Então, a psicologia comportamental, ela vai muito mais para uma linha mais objetiva do comportamento humano. Então, ela é científica, baseada em evidências. Então, ela vai muito no lugar dos fenômenos observáveis, pensamentos, cognição, a parte mais neurológica, ela é muito voltada para esse lugar. A psicanálise, o Freud, ele era neurocirurgião, né? Então, ele vem ali de um lugar de observar esses fenômenos observáveis, né? E tentar trazer algo que não estava sendo mensurável ali, que era o inconsciente. Então, ele vai poder trazer algo que está para além do observável, para além do objetivo. Então, essa é a maior diferença entre as duas. E aí, eu brinco que está no meio ali, a gente tem a Gestalt, que a Gestalt ela vai pensar muito na experiência, né, da pessoa. Então, tem algo aqui um pouco inconsciente, tem algo aqui um pouco objetivo. Então, ela meio que faz um meio termo das duas, né? Então, a gente tem a grande discussão do que é ciência e o que não é ciência, mas a gente precisa lembrar que quando a gente fala de subjetividade humana, é impossível a gente quantificar tudo. Então, a gente tem a psicanálise, ela é uma ciência, ela é criada como uma ciência, mas ela não é uma ciência quantitativa, ela é uma ciência qualitativa. E ela é uma ciência, se a gente for comparar, muito parecida, né? O método psicanalítico como algo que é qualitativo, como algo que pode ser replicado em várias culturas, enfim. A gente pode comparar um pouquinho com a antropologia, a gente pode comparar um pouquinho com a história, né? Então, a gente tem essa linha diferente. Eu não acho que tem melhor ou pior. A gente tem, claro, nos estudos científicos, como as psicologias comportamentais, elas são muito focadas na objetivação dos fenômenos psíquicos, a gente tem, obviamente, muito mais estudos que comprovam a eficácia das psicologias comportamentais. Na psicanálise, os nossos estudos são muito mais qualitativos. Então, é muito difícil da gente dizer, olha, todas as pessoas que estiverem passando por X, a maioria vai se beneficiar disso aqui. É muito difícil a gente dizer isso, porque a gente tem estudos muito mais qualitativos e muito mais experimentais, né? Então, o que eu, enquanto psicóloga, digo? Gente, eu sou psicóloga. Não interessa, eu sou psicóloga. Então, antes de eu ser psicanalista, eu sou psicóloga. Antes de uma colega ser cognitiva, ela é psicóloga. Antes da outra ser gestalt, ela é psicóloga. Então, nós somos psicólogas. Só que a gente usa as linhas para a gente conseguir direcionar o atendimento. Então, as linhas, elas vêm desse lugar. Então, eu gosto da psicanálise porque me identifiquei na faculdade. O fato de ser psicanalista significa que já é freudiana, não? Não necessariamente. Porque, assim, todo psicanalista ele é freudiano, por base, porque tem que entender como é que a psicanálise se torna
uma ciência, como é que ela vira psicanálise. Mas aí, depois do Freud, vem outros psicanalistas, né? O Freud, ele foi o primeiro. Então, tem muita gente que veio depois do Freud, e aí a pessoa se identifica mais. Tem o Lacan, que eu acho genial, assim, que ele vai falar muito da comunicação, de como que a gente entende o outro, então que a gente se torna outro com o outro. Então a gente tem várias linhas, mas o Freud ele vem primeiro, então todo psicanalista necessariamente passa pelo Freud. Mas aí tem alguns que vão se identificar com outros que vieram depois do Freud muito mais do que com ele. E aí a gente vai nessa linha de identificação. Mas no fim, todo mundo é psicóloga. Justo. E é isso. Eu acho que é legal ter as linhas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Com certeza. E em momentos da vida a gente é diferente. Então, quantas pacientes, e eu já passei por isso, chego e digo, poxa, eu tô num momento que eu preciso muito de uma psicanálise, eu acho que tem algo inconsciente aqui que não tá legal. E aí ela vai pra psicanálise. Isa, já deu, agora eu preciso de uma comportamental para me organizar de uma forma mais objetiva. E tudo bem, então a gente tem momentos, a gente tem pessoas diferentes. Quem trata o quê? Acho que depende da expertise do profissional. Eu, enquanto psicanalista, já tratei autista. Eu, enquanto psicanalista, já tratei depressão, ansiedade, trato endometriose. Muitas amigas, muitas colegas comportamentais, cognitivas, enquanto cognitivas e comportamentais, já trataram questões muito profundas de relacionamento, que eu diria que eram inconscientes, mas no termo dela era outra coisa. Então, no fim, todo mundo trata tudo. E o que te levou à psicanálise? Olha, na faculdade... Difícil, hein? É muito difícil, porque eu não sei dizer o momento exato. Mas eu comecei a ter aulas, eu jurava que eu era comportamental, porque eu tirava 10. Tinha lá o ratinho, na minha época tinha um ratinho, né? Então eu lidava com o ratinho, eu era o gênio da comportamental. Mas aí tive aula de psicanálise. E eu tinha uma raiva da psicanálise, que eu falava, gente, isso não tem nada a ver. Esse Freud, ele é um machista. Esse Freud, olha o que ele está dizendo, inveja. Esse cara é doido, o que ele está falando da criança, desenvolvimento psicossexual, não tem nada a ver. Só que eu percebia que tinha uma resistência minha extrema ali. E eu falei, quer saber? Eu tenho muita dúvida nesse negócio. Estou estudando psicologia. Na minha concepção, nenhum psicólogo pode ser psicólogo sem passar pela terapia. Então, eu estou aqui no meu 5º período da faculdade, vou fazer uma terapia, vou para a psicanálise só para tentar tirar essa dúvida na vivência. Estou no 11º ano. Então, fazendo a psicanálise... De terapia psicanalítica. E me identifiquei por quê? Porque eu conseguia olhar para questões muito inconscientes. Até hoje eu estou nesse processo. Era muito inconsciente que quando eu estava na faculdade, vendo os colegas trabalharem, os professores, a gente discutia um pouco isso e eles, das outras abordagens, não entendiam dessa forma como a psicanálise via. Então, para mim, olhar o inconsciente é muito necessário, porque olhar para o consciente é muito fácil. Você pensou, você racionalizou, essa é a sua ideia. Mas quando a gente vai pensar o que está por trás, de onde que veio essa construção, como é que você se tornou essa pessoa, como é que esse pensamento tão simples chegou ali? Tem uma história, às vezes essa história está lá atrás. Então a gente entende que tudo está interligado, nada está solto. E nada do que acontece agora é só de agora. A gente entende que esse agora, ele tem, não é que necessariamente foi gerado lá atrás, mas ele tem alguma raiz que se conecta com alguma coisa lá de trás. Então foi isso que me fez chegar ali e ficar. E é interessante, né? Porque... Não sei se eu estou certo ou não, mas no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que é uma coisa... Acho que é tão bom você ter uma pessoa, um terceiro, sem julgamentos, e que vai... Porque todo mundo tem problemas diários, né? Exatamente. Tem questões diariamente, assim, por melhor que tenha sido o dia, todo mundo tem alguma coisa naquele dia. E todo mundo tem algum problema que é crônico e que você acaba procrastinando, você não sabe como lidar e tal. Eu acho que seria de grande valia. Mas, no entanto, eu vejo ainda um preconceito gigantesco em aceitar ir para uma terapia. Por que você acha que existe tanto preconceito ainda até hoje? Eu vejo que em alguns países é mais comum. Nos Estados Unidos a gente vê como é mais comum, a gente vê mesmo nas séries seriadas, quando a gente vê isso já há muito tempo. Aqui está se tornando mais comum, mas ainda existe um preconceito muito grande. A gente tem
eu vejo alguns fatores aí, né? A psicologia no Brasil ela é muito nova, ela tem um pouco mais de 50 anos, né? Então, e quando ela surge, né, a psicologia de modo geral, a gente tem uma psicologia que é para treinamento militar, não necessariamente aqui, mas ela traz também. A gente tem uma psicologia que é para quantificar, para entender ali os fenômenos de aprendizagem. Então, ela vem num lugar muito objetivo. E a gente tem uma psicologia muito manicomial. Então, você é louco, esse era o dizer, você é louco, então você precisa de um tratamento psiquiátrico e psicológico. Então, basicamente, quando a história da psicologia aqui no Brasil, ela está muito nesses lugares, né, de treinamento, então é algo objetivo, é algo que você precisa para uma situação muito específica. E ela tá muito nesse lugar de a pessoa que é louca, é a pessoa que tem que sair da sociedade, tem que ser excluída da sociedade. Então a gente fica com esse senso comum estruturado ali, que a gente vai tentando mostrar ao longo do tempo, e eu acho que a gente está num caminho muito legal nesse sentido de que não, a gente serve para muita coisa, mas aí a gente olha para construção histórica de sociedade. Então, se a gente pensa o homem e a mulher. O homem, ele é o forte, emoções. Como assim? O homem, ele vai suprimir as emoções porque ele precisa estar ali muito firme, muito forte, provendo. Então, como assim que o homem vai para terapia para falar de sentimento, para chorar, para dizer que não tá bem? Isso é estranho. A mulher, ela é ela que cuida, ela é a que se coloca, ela é a que vai fazer todo um suporte ali do outro. Então, não dá tempo dessa mulher e cuidar da cabeça dela, e ela vai ser a que vai ser cuidada, não condiz muito com o que se espera dessa mulher. Então, a gente tem ali uma estrutura social que vai colocar as pessoas muito nesse lugar da fortaleza. Com o passar do tempo, a gente tem globalização, a gente tem o momento de história em que a gente está, principalmente pós-pandemia, em que, por um lado, a gente fica mais vulnerável e a gente começa a olhar um pouco mais para a vulnerabilidade, mas, por outro lado, o que surge na pandemia? Você tem tempo de sobra, você está em casa, você precisa fazer um curso, você precisa se especializar, você precisa aprender algo novo, você tem que ser a sua melhor versão. Então, essa ideia de melhor versão, ela fica muito mais forte de 2020 para cá. E aí, essa ideia de ser melhor versão, a gente acaba caindo, principalmente com globalização, com a internet, a gente acaba caindo num lugar de que a gente precisa de algo rápido, de algo prático e de algo de fora para dentro. Então, eu preciso ser a minha melhor versão fisicamente. Vou tomar remédio para emagrecer e vou ter que fazer academia, mas tomar alguma coisa, pedir uma ajuda que seja rápida, procedimento estético, que eu preciso de algo imediato para eu mostrar. Ah, então eu preciso de um tratamento médico. Esse negócio de equipe multi, eu fazer minha parte, eu ser ativa no meu tratamento? Como assim? Você é o profissional que eu contratei para resolver a minha situação. Quando a gente pensa em terapia, a gente faz o caminho inverso. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para essa história que foi construída. Como é que eu vejo o mundo hoje? Eu não aprendi a ver o mundo agora. Eu aprendi com as primeiras pessoas com quem eu convivi. Aí vieram as próximas, veio escolarização, vieram os parentes, a gente vai avançando na idade escolar, vieram os amigos, vieram ali as primeiras experiências profissionais. Então, a gente vai voltar para toda uma história, a gente vai olhar para como é que a gente se constrói como ser humano. E isso a gente vai puxar para autorresponsabilização. Então, a gente chega na terapia com, o fulano fez isso comigo. E a gente sai para, o que eu fiz com o que o fulano fez comigo? Né? Então, qual é a minha responsabilidade na manutenção desse sofrimento que eu tenho aqui? Então, a terapia é o contrário do que a gente vai aprendendo enquanto sociedade ao longo do tempo. E aí, eu acho que tem essa história, claro, né? Psicologia é para louco. E a gente tem também essa construção de que eu sou a minha melhor versão, eu sou o bom, eu sou o provedor, eu sou a forte. E fica difícil da gente poder dar espaço para olhar para a vulnerabilidade. Eu sempre digo, gente, forte não é quem oculta a vulnerabilidade. É quem dá espaço para essa vulnerabilidade existir e organiza essa vulnerabilidade. Isso é ser uma pessoa forte, sabe? Eu acho que tem total razão. E é difícil isso, não é fácil. Muito. É estranho, Muito. é extremamente difícil. Você tem coragem de ser vulnerável
eventualmente com aquelas pessoas muito próximas de você. Sim, Né? Mas às vezes mesmo com elas você tem receio do como vai sim. ser a reação, né? Até pensando, e aí a gente volta para de onde vem isso? Sim, Tem uma experiência de vida aí que vai fazendo com que a gente fique um pouco mais resistente às pessoas, né? sim. E o que você acha que poderia ser feito para que a gente tornasse isso menos... que as pessoas fossem menos avessas à terapia? Olha, eu acho que tem muita coisa acontecendo que eu acho que ajuda muito, que acho que o principal ponto seria as pessoas trazerem as suas experiências, porque uma coisa sou eu profissional falando, é como a gente vê na endometriose, né? Uma coisa sou eu profissional falando, dizendo como eu trabalho, falando da importância da psicologia, da terapia, olha, eu não sou a única, procura uma outra pessoa, se você funciona mais assim, procura tal linhas. Uma coisa sou eu dizendo. Outra coisa é o paciente que passa pela experiência chegar e falar: poxa, eu passei por terapia, não sou da área, não entendia nada, ou tinha uma resistência, eu fui. Nossa, você não tem noção do que aconteceu comigo? Eu estava assistindo um reality essa semana muito legal, que justamente era sobre terapia. E aí as pessoas faziam terapia e de repente eles ligavam para a família: olha, você não sabe, eu e a minha esposa a gente está em terapia. Como assim terapia? E aí eles explicavam: nossa, eu tinha uma resistência, mas foi muito legal, porque eu falei disso, a gente falou daquilo. E aí ficava essa onda mesmo, né, de falar sobre. Então, eu acho que o principal fator para a gente conseguir alcançar mais pessoas é tornar a terapia algo que não é estranho, que não é um tabu, algo que não é sobre tem um problema comigo, né? Mas é sobre, poxa, eu sou uma pessoa, tenho sofrimentos, tenho dúvidas, tenho questões e eu quero olhar para elas com mais profundidade. Então, eu acho que a gente está nesse caminho, mas eu acho que a gente precisa fortalecer e, com certeza, pensar em Ministério da Saúde, em ações nesse sentido. A gente sabe que, infelizmente, a saúde mental para pessoas que não têm grandes questões, grandes transtornos, ela ainda é inacessível, né? Então, a gente tem centros, CAPs, a gente tem hospitais psiquiátricos, a gente tem SUS, a gente tem muitos espaços de cuidado psicológico e psiquiátrico, mas eles ainda estão muito voltados para o diagnóstico. Então, a pessoa que tem um diagnóstico, tem um transtorno, essas pessoas conseguem acessar muito mais facilmente esses serviços. E a população que não tem condições de fazer uma psicoterapia particular, ela não tem tanto acesso. Então, a gente ainda tem a elitização, a psicologia ela vem de um lugar muito elitizado, eu acho que esse é um ponto também que eu não falei. E as pessoas já entendem que não é para elas. Então, a gente precisa de mais ações, obviamente, né, na saúde pública, para que conscientização, subsídio, para que as pessoas tenham mais acesso. Mas, de modo geral, acho que se a gente falar sobre, se as pessoas contarem as suas experiências, Acho que ajuda muito, conecta né? muito mais. Ajuda muito, porque a pessoa vai conseguir entender a importância. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que teriam condições de pagar Sim, e essas pessoas têm muita resistência ainda, né? sim. Então, a partir do momento que elas enxergam como sendo algo normal e benéfico, poxa, mas você faz? Também faço. Uhum. Né? É Então, normal. é normal, exatamente. É como passar num clínico Exato. geral. Exatamente. Eu acho que talvez isso faça com que essa resistência vá diminuindo aos poucos, né? Eu concordo. Eu acho que, às vezes, tem um medicamento contraceptivo que é excelente. Uhum. Vai parecer que eu estou fugindo do tema, mas não, eu vou tentar voltar. E o modo como ele foi lançado de uma maneira muito equivocada, Uhum. com uma promessa que não era adequada. Ele prometia que a pessoa ia ficar sem menstruar. E ele não consegue deixar, e não existe nenhum medicamento que a gente consiga prometer isso. Só que assim, quando ele foi lançado, foi prometido, a indústria lançou dessa maneira. E por mais que ele seja um excelente método, criou-se uma resistência muito grande, porque a gente sabe que uma parcela considerável menstrua, e às vezes menstrua irregular com ele. Então, se no lançamento, ao invés da promessa de não menstruação, tivesse sido falado as reais taxas de eficácia e tal, tudo, talvez a adesão a esse método hoje fosse maior. Então, passou-se um bom tempo de desconstrução da imagem dele para mostrar a realidade dele. Uhum. E aí, você me trazendo como foi introduzida a psicologia no Brasil, então estou voltando para o tema, falando muito de
a parte manicomial e a parte de concursos e tudo mais, isso talvez tenha criado anticorpos, né? Resistência Sim. muito grande. É tentar desconstruir para reconstruir, né? Sim. Então, acho que isso tem uma importância muito grande. Então, às vezes a gente vê aquela paciente está sofrendo com dor, a gente vê que é algo que é fundamental para ela, a gente, putz, iria fazer bem para ela, até para ela aceitar o tipo de tratamento, até para ela aceitar o que a gente vai fazer, o que não vai fazer, a gente expôs chances de sucesso disso ou daquilo, tal, seja na endometriose, seja na fertilidade, seja num caso oncológico, e ela tem uma resistência, ela não quer ir. Gente, seria fantástico, porque assim, a gente pode tentar, a gente tenta ser o máximo de acolhedor possível, mas Sim. não é minha formação, Sim. né? Sim. Auxiliá-la nisso. Então, por mais acolhedor que o médico seja, dava para ser melhor nesse ponto. Exatamente. Né? É limitado. É limitado, é limitado. Então, era importante, mas, putz, não vou conseguir. E às vezes não vou conseguir, é uma coisa de resistência mesmo, de preconceito, mas às vezes é uma questão financeira. Ok, Sim. né? A gente entende a dificuldade muitas vezes da equipe multi para uma Sim. questão financeira, porque a gente sabe que o tratamento médico é caro, o tratamento crônico, né, fisioterápico, nutricional, psicológico vai ser caro, né? A gente somar tudo, putz, vamos elencar o que a gente vai, quais são as prioridades, né, para a gente Perfeito. tentar encaixar cada coisa. A gente entende essa questão financeira e a gente tenta ver a particularidade de cada paciente. E existem iniciativas também, né? Sim. Eu já aproveito esse parêntese, porque existem pacientes que chegam... Eu gosto muito do exemplo de uma paciente minha que chegou assim: Isa, é o seguinte, eu preciso do seu atendimento, eu só tenho X para pagar, você me aceita? Eu fiquei assim, falei, gente, que determinada. Atendi e foi muito legal porque ela descobriu a endometriose comigo. Que legal. Foi muito interessante. Aí eu falei, olha, eu não posso te diagnosticar. Tem aqui uma lista de sintomas. Veja se você tem. Leva no médico, discuta isso com ele. E ela chegou com o diagnóstico dela. Ela precisou passar por cirurgia também. Então, foi muito interessante isso. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir atender essa paciente, mas tem alguém, tem algum lugar. Então, não é, poxa, passei com a Isa, passei com o Patrick e, poxa, não vai dar, ou financeiro. Não deixa de procurar. Né? Não só o financeiro, mas também a identificação. Às vezes não vai ser com a gente mesmo. Mas o mais importante é que ela seja assistida e é possível. Fechei parênteses. Não, acho que é fundamental isso. A gente consegue ajudar. Consegue. Assim, uma coisa que eu posso falar até abertamente, né? Eu conheço muitas psicólogas que trabalham assim. A gente sempre tem uma porcentagem ali no nosso consultório que a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. A gente consegue ajudar de alguma maneira. Hoje eu tenho uma estagiária comigo. Uma amiga muito querida, e ela também passou pela endometriose, e aí ela quer trabalhar com endometriose, está se formando este ano, ela é minha estagiária. Então a gente consegue ali também, junto com ela, fazer algumas ações. Tem muita gente que consegue fazer isso, e quem não consegue, de repente tem uma indicação, tem algum lugar. É possível. O que não dá é para ficar sem tratamento, sabe? Exatamente. Acho que é muito importante isso. Isa, tamo, ó, tá vendo? Gente, acabou. Muito falei, rápido. eu falei. E é literalmente um bate-papo. A gente não quer destrinchar a linha freudiana. Sim, Lógico, falamos um sim. pouquinho do Freud, pouquinho. acho que é interessante. Mas é um bate-papo. A ideia é muito isso mostrar as pessoas, né? A pessoa Isa, muito mais do que a profissional Isa. Mas, Isa, se você pudesse deixar um recado final, aliás, você pode deixar um recado final. O que você acha que, pra gente fechar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, o que você acha que é fundamental que os nossos ouvintes lembrem do que a gente conversou aqui? Bom, acho que alguns recadinhos importantes, né? Primeiro é pensar que ninguém está sozinho nessa vida. Então, às vezes a gente acha que está passando por uma situação e é uma questão nossa, é uma questão de azar, é uma questão de algo que a gente fez, e não necessariamente. Existem muitas pessoas passando pelas mesmas situações que a gente, e acho que o grande ponto é a gente procurar ajuda. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, é impossível dar conta de tudo sozinho. Então, se você acha que você vai dar conta de tudo, primeira coisa para se desconstruir. Então, nós estamos falando com pessoas precisam de pessoas, e pessoas precisam de suporte nas diferentes áreas e momentos da vida. Então, busque o suporte que você precisa, sempre vai ter alguém disposto, disponível a te ajudar, que se identifique com você, com quem você se identifique. Então, principalmente pensando na área da saúde mental, procure
teste, veja se faz sentido ou não. E aí, principalmente a paciente de endometriose que está nos assistindo, é fundamental fazer esse cuidado. Então, que você procure quem você se identifique, quem faça mais sentido para você, mas não deixe de olhar para si, porque se a gente não estiver bem cuidado, se a nossa cabeça não estiver organizada, nada da nossa vida se sustenta a longo prazo, de forma saudável. Então, saúde se faz com equilíbrio. É isso. Acho muito importante isso. A gente, não vou lembrar agora quem que falou isso, mas tentando desconstruir o equilíbrio, que na verdade a gente não consegue equilibrar tudo, né? Perfeito. Então, acho que é o que você acabou de falar, assim, a gente tenta equilibrar, mas sempre um prato vai cair, né? Então não tem nenhum problema em pedir ajuda. Você sabe o que eu acho, assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Sabe o que eu acho que é equilíbrio? Eu acho que o equilíbrio é você ter um suporte, você ter recursos e ferramentas para viver, para funcionar. Equilíbrio não é estar tudo certinho, organizado. Isso é meio obsessivo. Isso não existe. Não tem como. Não existe. É impossível. Isso é a vida que você posta no Instagram. É esse o ponto. A vida no Instagram ela é perfeita, ela é quadradinha, se organiza ali no feed, mas ela não é real. Exato. A vida real, ela é aqueles altos e baixos, montanha-russa o tempo inteiro. Então, poxa, eu sou humano, eu sou uma pessoa que vou ser impotente muitas vezes, sou limitada, essa palavra é necessária, eu sou limitado. Então, o equilíbrio talvez esteja em eu ter suporte, ter recursos para conseguir ir dando conta. Eu amo o gerúndio. Eu acho que, gente, a vida humana e saúde mental é gerúndio. Eu estou tentando, eu estou indo, eu estou fazendo. Então, é uma constância. Acho que tá nesse lugar, sabe? Maravilha, maravilha. Isa, foi uma delícia a conversa. Super leve, super... A gente conseguiu englobar de muita coisa aqui. Muito mais do que falar só de endometriose. Sim, né? Acho que a gente falou de vida. Acho que isso é muito mais importante que tudo. E até por isso, quando a gente foi pensar no nome, ou vivendo, é isso, a gente pensar na vida, tá bom? Eu sou judeu, e a gente tem, quando a gente brinda Lehaim, que é a vida. Então, nada melhor do que celebrar do que a vida. Muito obrigado por estar aqui, foi um prazer. E para quem nos assistiu até agora, muito obrigado e eu aguardo vocês nos próximos episódios.